paz do Senhor. Bem-vindo ao canal Livro Aberto. Se você é professor de escola bíblica dominical, se você é líder na sua igreja ou se você é um obreiro, esse canal é para você. Aqui nós falamos sobre vida cristã, sobre escola dominical, sobre a Bíblia e tudo falamos com muita honestidade, com muita vontade de fazer aquilo que é certo. Hoje eu gostaria de abordar um tema que há muito tempo vem me incomodando. Eu sou professor de escola bíblica dominical há 49 anos. Durante esse período tenho visto que a igreja em muitos lugares tem desvalorizado a escola bíblica dominical. Tem feito dela uma reunião sem prestígio, uma reunião onde poucos frequentam. Na maioria das escolas bíblicas dominicais, nas igrejas Assembleias de Deus, pouco mais do que 20 ou 30% dos membros da igreja frequentam a escola bíblica regularmente. Então, hoje eu gostaria de falar sobre algumas razões de a escola bíblica dominical estar perdendo espaço em muitas igrejas. Eu creio que você já percebeu que em muitas igrejas a escola bíblica dominical não é mais como era antes. Ela não tem mais aquele prestígio, ela não é mais frequentada como era, ela não é mais valorizada como era há algum tempo atrás. E isso é decorrente de vários fatores, mas principalmente porque ela vem sendo, aos poucos, eu diria, solapada. O que significa isso? Aos poucos, a igreja vem desvalorizando a escola dominical como uma instituição de ensino, como uma instituição que forma caráter, que forma vida cristã e que possibilita o atingimento da maturidade espiritual pelos membros das igrejas. Isso decorre exatamente disso. Foi na escola bíblica dominical que gerações e muitas gerações aprenderam a ler, a interpretar a Bíblia, foram formadas no caráter cristão e preparadas para servir. A escola bíblica dominical era essencial para aqueles que entravam para a igreja. Não havia possibilidade de você se tornar membro da igreja sem ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Mas o tempo foi tirando todo esse prestígio. E o problema não é a organização da EBD ou a falta de pessoas que querem cooperar com o seu trabalho, mas foi a perda da visão que os pastores tiveram da escola bíblica dominical. E a gente sabe que quando se perde a visão da obra de Deus ou de algum aspecto da obra de Deus, o trabalho vira rotina. E aí a tendência é desaparecer. Para mim existem várias causas que têm provocado essa perda de valor e de espaço da escola bíblica dominical em nossas igrejas. Eu quero fazer uma abordagem aqui apenas de algumas delas. Porque a escola dominical ela perdeu importância, não foi de um dia para o outro. Foi num processo, como eu disse, de desgaste e de mudanças silenciosas que foram se acumulando ao longo do tempo. E, na minha opinião, que sou, como disse, professor de escola bíblica dominical há 49 anos, e desses 49 anos, muitos deles eu atuei como superintendente de escola, eu diria que um dos principais motivos é a perda de prestígio junto aos pastores. E a partir daí, a escola vira obrigação. Ela não tem mais aquele caráter formador. Ela passa simplesmente a ser mais um compromisso no domingo. Ela simplesmente deixa de formar pessoas. Ela pode ser substituída por qualquer programação, ela pode ser suspensa por qualquer razão. Enfim, a escola perdeu o seu lugar dentro da igreja. E esse prestígio ele vem diretamente do pouco valor que os pastores dão à escola bíblica dominical.
Em muitas igrejas, a EBD deixou de ser entendida como uma agência de evangelismo e lugar de formar discípulos e passou a ser vista principalmente como uma atividade paralela, algo sem muita importância para as lideranças das igrejas, para os pastores. Além do mais, ela passou a ser vista como um departamento que mais atrapalha do que ajuda a igreja, pois não apresenta nenhum relatório financeiro lucrativo. Esse talvez seja um dos grandes problemas da escola bíblica. Além do mais, ela passou a ser vista como algo que pode ser reduzido ou cancelado sem problemas, sem maiores consequências. Como eu disse, qualquer programação que se inventa no domingo é motivo de suspender a escola bíblica dominical. São passeios, são festas, são reuniões. Qualquer atividade substitui a escola bíblica dominical ou tira a escola bíblica dominical do foco e ela não é realizada. Veja, a EBD ela nasceu para ensinar crianças e adultos. Ela não nasceu para entreter, ela não nasceu como um momento para simplesmente receber pessoas e conversar sem muita finalidade. O propósito da escola bíblica dominical é estimular, formar caráter, fortalecer as doutrinas bíblicas no cotidiano dos alunos. Note, a criação da escola foi em 1780, portanto no século XVIII, na Inglaterra. E ela ocorreu exatamente em decorrência de uma pessoa observar que naquele período, naquela época, as crianças ficavam jogadas na rua nos finais de semana, sem nenhum tipo de ocupação, sem nada que pudesse ajudá-las a desenvolver, e por conta disso se envolviam com todo tipo de delinquência. E alguém muito preocupado com esse estado resolveu convocar essas crianças para as igrejas para ensiná-las. A proposta inicial era ensinar a ler e escrever, ensinar bons hábitos de conduta, bom comportamento, e passou-se a adotar a Bíblia como livro de referência. Esse tipo de comportamento fez da escola dominical o diferencial na Inglaterra no período do início do período industrial. A Inglaterra se tornou um local onde mudou completamente a conduta de muita gente por conta do ensino que foi promovido na escola bíblica dominical. A iniciativa dele era de ensinar crianças a ler e escrever, mas a Bíblia foi adotada e foi ensinada para aquelas crianças. E quando se ensina a Bíblia, ocorrem transformações, sem dúvida nenhuma. E o propósito da escola dominical, a partir daquela época, passou a ser exatamente esse: ensinar Bíblia de modo que as pessoas pudessem ser transformadas. Além dessa perda de prestígio, uma outra razão pela qual a escola bíblica dominical vem perdendo espaço é a falta de preparo teológico e bíblico daqueles que vão ensinar, os professores. Infelizmente, muitos professores piedosos, com boa vontade, mas foram colocados nas salas de aulas para ensinar sem nenhuma capacitação pedagógica, sem nenhuma capacitação bíblica adequada. E o ensino passou a ser uma coisa meio que do jeito que qualquer um queria fazer. Essa falta de orientação, essa falta de preparo dos professores, ou essa colocação de qualquer pessoa para ensinar, fez com que o ensino fosse perdendo a qualidade e competindo com a modernidade nas áreas da comunicação, nas áreas da informação, enfim. A escola acabou perdendo prestígio. Por quê? Porque os professores nem sempre estavam com a capacidade para enfrentar essa competição que é desumana, eu diria. Então, esse tipo de problema trouxe desvalorização para a escola dominical.
E nós precisamos entender uma coisa, irmãos. A chamada de alguém para a área do ensino, ela não elimina a necessidade de preparo. Muito pelo contrário, quando Paulo diz que quem tem o ministério de ensino deve fazê-lo com esmero, ele queria dizer que quem fosse ensinar tinha que se preparar, e se preparar muito para fazer isso. Ensinar, eu diria, que como forma de promover o crescimento espiritual das pessoas, tem mais valor do que a própria pregação do sermão na igreja. Não que sermão não tenha valor, não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que o ensino bíblico, ele dá mais base para o crescimento espiritual de uma pessoa do que as pregações. E veja, se você pegar, por exemplo, Moody, quando ele ia pregar, ele dizia que não pregava um sermão de nenhum texto bíblico que ele não tivesse estudado aquele texto por pelo menos 50 vezes. John Stott, um dos maiores expositores da palavra, ele dizia que não pregava um sermão no qual ele não tivesse investido pelo menos 30 horas no preparo. Veja que isso é uma exigência necessária para quem quer ensinar. O ensino ele não pode ser feito de improviso. O ensino ele precisa ser feito organizadamente. Ninguém faz isso se não se preparar adequadamente. Além do mais, mesmo que esses professores tenham boas intenções ao ensinar, isso não impede o erro doutrinário ou as falhas que podem cometer se não tiverem devidamente preparados para fazer isso. Além do mais, mesmo que uma pessoa seja espiritual, mas se ela não tiver uma base sólida para poder ensinar, isso acaba gerando imaturidade. Isso acaba gerando superficialidade cristã, mesmo que a pessoa seja espiritual. Eu não estou querendo dizer com isso que o secularismo, que a educação formal, etc., que isso é mais importante do que a vida espiritual. Não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que se uma pessoa vai ensinar só porque ela é espiritual, só porque ela tem boa vontade, só porque ela foi chamada, isso não é suficiente. Eu já vi irmãos que foram jogados, eu diria, em classes de escola bíblica dominical, mas que não receberam orientação pedagógica, não receberam recursos adequados e não tiveram nenhum acompanhamento por parte da direção da igreja. O resultado é frustração dessas pessoas e um fracasso na área do ensino. Então, a falta de preparo dos professores tem sido uma das causas do afastamento de muita gente da escola e a perda de espaço da escola dominical. Veja que o problema, ele não é só o professor despreparado, mas é a própria igreja que não prepara. A igreja não se preocupa, ela simplesmente convida uma pessoa para ir para frente de uma classe, mas não tem a preocupação de ajudá-la a manter-se adequadamente preparada. Em muitas igrejas, por exemplo, e grandes igrejas, aqui eu não estou falando de pequenas igrejas onde falta recursos, falta material pedagógico, falta quase tudo, eu estou falando de grandes igrejas que, por exemplo, os professores não dispõem de um curso de formação continuada, o que é muito necessário, que é importante. Não dispõem de um curso de capacitação, uma coisa que traga informações, que traga orientações para ministrar determinados assuntos. Não existem encontros pedagógicos onde os professores podem compartilhar experiências e ajudar uns aos outros. Além do mais, os recursos didáticos são escassos. Não há, as pessoas competem numa classe de escola dominical com crianças que vêm de casa com computadores, com videogames, com coisa de última geração, e os professores estão ali ainda com material didático muito ultrapassado. Isso tudo prejudica muito o andamento da escola bíblica. E, além do mais, muitas vezes, irmãos, os pastores das igrejas sequer vão à escola bíblica dominical. Por incrível que pareça,
eles tiram a manhã de domingo para descansar, para fazer outras coisas e não vão à escola bíblica dominical. Esse é um erro gravíssimo que muitos professores estão cometendo. Há pastores que, por exemplo, eles não frequentam a escola dominical porque eles acham que sabem mais do que os professores. Irmãos, isso não é só uma demonstração de arrogância, mas é um erro muito crasso. Porque se o pastor acha que sabe mais do que os professores, é porque os professores precisam ser preparados, precisam ser capacitados. E quem pode fazer isso é o próprio pastor. E se ele não vai porque ele acha que não precisa, aí a coisa fica muito complicada. Uma terceira razão pela perda de espaço da escola bíblica dominical nas igrejas, eu diria que é a cultura do imediatismo. O que significa isso? As igrejas hoje estão inseridas numa cultura do imediatismo e muitas igrejas evangélicas passaram a adotar o entretenimento como estratégia, em detrimento da formação bíblica espiritual. Amados, quando a igreja se transforma em um local de entretenimento, quando ela se torna um supermercado onde as pessoas buscam aquilo que lhes interessam, as coisas ficam complicadas na área da educação e na área do ensino religioso. A igreja precisa mudar essa perspectiva, essa visão. Nós vivemos numa sociedade tão moderna que já foi chamada de sociedade líquida. Por quê? As pessoas nesse tipo de sociedade, elas buscam ou elas querem as coisas mais superficiais possíveis. Numa sociedade assim, tudo é sem estrutura, sem duração, é tudo muito instável. Veja, portanto, que as nossas pregações, por exemplo, devem ser de 15 a 20 minutos. Se passar disso, as pessoas começam a reclamar que está demorando demais, está cansativo demais e, principalmente, as mensagens devem ter caráter de autoajuda, de igrejas em que as mensagens devem girar em torno de assuntos como prosperidade e outras coisas mais, sabe? São mensagens que não trazem confronto para as pessoas. É esse tipo de mensagem que as pessoas buscam. Veja, se você prepara um vídeo, esse vídeo tem que ser curto, ele não pode ser longo. Se você preparar um vídeo para a igreja de 1 hora, 50, 60 minutos ou mais, ele vai ter pouquíssimas visualizações, a não ser, claro, aqueles pregadores do YouTube que já têm milhões de seguidores e tudo mais, eles têm um certo prestígio. Mas uma pessoa que publica um vídeo, se esse vídeo tiver mais de 10 e 15 minutos, provavelmente ele vai ter pouquíssima visualização. E com mensagens sem possibilidade nenhuma de promover, por exemplo, a maturidade espiritual. Além do mais, as pessoas hoje perderam a capacidade de conversar, de dialogar. Eles querem tudo muito rápido. É a época do fast food. É a época de tudo na mão, na hora, correndo. Além do mais, as emoções precisam ser instantâneas. Quanto mais entretenimento e emotividade nas mensagens, mais aceitação elas recebem. Quanto mais água com açúcar, quanto menos profundidade, mais as pessoas acham que vale a pena assistir. Então, isso nós precisamos rever. Veja, a EBD ela precisa trabalhar, mas ela trabalhar séria. Primeiro, fidelidade ao texto bíblico antes de ser agradável ao público. A escola dominical não pode querer agradar as pessoas. Se ela entrar nesse ritmo, ela não tem capacidade de competição. Ela vai perder e vai perder muito feio nesse tipo de coisa. Ela precisa ter fidelidade ao texto bíblico. Segundo, ela precisa formar cristãos maduros e confrontar o pecado. Confrontar o mau caratismo dentro da igreja
e não se preocupar em produzir emoções. A escola bíblica dominical não pode partir para esse tipo de informação. Outra coisa, ela precisa conectar doutrinas à vida cristã. E conectá-las na vida cristã prática, no dia a dia das pessoas. Ela não pode ficar falando de coisas que são muito teóricas. Não, ela tem que falar de coisas práticas que as pessoas convivem no dia a dia. Eu nunca me esqueço, irmãos, de uma professora, nos anos ainda 80, uma professora de escola dominical que ensinava numa classe de senhoras. Foi interessante que eu era superintendente naquela época, eu queria fazer um rodízio entre os professores na escola, nas várias classes. E a classe que aquela irmã lecionava trouxe um abaixo-assinado para não tirá-la da classe. Eu, claro, atendi as irmãs, porque não era nenhuma intenção minha simplesmente fazer mudança de professores. Se ela estava sendo tão bem aceita, eu não ia tirá-la. Mas me interessei, por que tanto desejo daquelas irmãs de ter aquela professora? Eu comecei a pesquisar por minha conta como estava acontecendo aquilo, sabe? O que eu descobri? Que ao ensinar na escola bíblica, no domingo pela manhã, ela ensinava as irmãs as coisas mais práticas do dia a dia. Teve um dia que eu fui assistir aula na classe dela, e naquele dia, sabe, irmãos, entre outras coisas, ela ensinou às irmãs como remover manchas de panelas na cozinha. Ora, aquilo interessava as irmãs, mas ela não só ensinava como remover manchas na panela, ela fazia uma aplicação para a vida espiritual das pessoas. Isso foi muito, mas muito interessante. Então, nós precisamos de trabalhar com coisas práticas. Nós precisamos conduzir as pessoas à obediência perseverante e não ao entusiasmo momentâneo. É isso que nós precisamos fazer. Amados, a EBD ela não promove espetáculos. Ela ensina, ela forma caráter, ela ajuda cristãos a atingirem a maturidade. É isso que a escola dominical faz e é isso que nós precisamos nos preocupar. Espetáculos, eu diria, eles emocionam por alguns minutos, mas o ensino bíblico bem fundamentado, ele sustenta a vida espiritual pela vida inteira. Amados, na maioria das igrejas percebemos a ocorrência desses fenômenos. Veja se na sua não ocorrem. Estamos formando uma geração sensível emocionalmente, mas espiritualmente muito rasa. Nós temos crentes apaixonados pelo culto, mas analfabetos nas Escrituras. Nós lotamos os templos, mas enfraquecemos a fé, porque crescemos em números e diminuímos a doutrina bíblica fundamental. O resultado é trágico. Multiplicam-se cristãos na igreja que ainda não conhecem Cristo. Outro dia eu ouvi de um pastor uma frase, achei interessante. Eu disse que as igrejas hoje estão cheias de cristãos sem Cristo. Isso é verdade. E por que isso ocorre? Falta de ensino. Só isso. Sabe, essas razões, esses motivos evidenciam por que a escola bíblica dominical está sendo esvaziada. Mas eu acho que é um tempo de recomeçar. Eu acho que nós precisamos investir na formação de professores, valorizar mais a escola, oferecer um suporte tanto pedagógico quanto de material para que os professores trabalhem, e assim a gente vai ver que a escola dominical vai readquirir a sua importância. Por quê? A EBD ela não perdeu a importância. O que ela perdeu
foi o seu papel. As pessoas simplesmente tiraram dela essa característica. Quando os pastores entenderem que o ensino é discipulado, a IBD vai crescer novamente. E se você é professor de escola bíblica, se você é pastor, é obreiro, se você é uma pessoa que tem influência, não desista da IBD. Ela ainda é a mais importante ferramenta de formação de pessoas na vida cristã que nós temos à disposição nas nossas igrejas. Que o Senhor te abençoe. Se este ensino te ajudou a repensar a sua prática na escola bíblica, se ajudou você a ver com outros olhos a escola dominical, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e vamos trabalhar para que melhoremos a nossa escola bíblica. Até o nosso próximo vídeo.